Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, metodologia do trabalho científico, diretrizes para a realização de um seminário. Então, muitas vezes as pessoas dão conceito para aquilo que é um seminário, que é o envolvimento das pessoas num determinado texto, num determinado tema. Se dá um conceito muitas vezes errôneo, ou a realização ou a feitura dele é feita de forma errônea, né? Então, vamos ver aqui de forma bem clara o que é um seminário. O objetivo último de um seminário é levar todos os participantes à reflexão aprofundada de determinado problema, a partir de textos e em equipe. O seminário é considerado aqui um método de estudo e atividade didática específica de cursos universitários. Então, mestrados e doutorados muitas vezes são realizados não em aula, mas em seminários, né? Então, os seminários eles se tornam uma metodologia para envolver as pessoas num determinado problema, mas só que esse envolvimento baseado em textos, né? E aí se aprofundar. Também há seminários que se tornam grupos de estudos que se tornam verdadeiros seminários num aprofundamento de determinado autor ou de obra de determinado autor, né? E aí a pessoa consegue verdadeiramente entender, compreender e assimilar aquela obra, aquele autor. Para alcançar esse objetivo último, o seminário deve levar em conta todos os participantes. Então, esse é muitas vezes o primeiro problema que surge, que normalmente o seminário, como vai ser dito mais para frente aqui, se torna uma aula expositiva, o que não é o objetivo, né? O objetivo é envolver todos os participantes, não só participantes da equipe que está ministrando o seminário naquele dia, mas envolver todos os participantes realmente do seminário. Há um contato íntimo, um contexto básico, criando condições para uma análise rigorosa e radical do mesmo. Então, o seminário propõe que não somente quem está ministrando aquela parte ou a equipe, mas todos pudessem verdadeiramente entender, assimilar, compreender aquele texto, aquele autor. A compreensão da mensagem central do texto e de seu conteúdo temático e a interpretação desse conteúdo. A discussão da problemática presente explícita ou implicitamente no texto. Então, olha os elementos que nós estamos colocando aqui. O objetivo, então, é levar os participantes a um contato íntimo, contexto básico, análise, mensagem central, conteúdo e problemática presente. Quer dizer, aquele itinerário que nós vimos de análise de texto, aqueles elementos vão ser colocados aqui para o entendimento do texto, só que aí não por uma pessoa, mas esse texto compreendido por um conjunto de pessoas, né? Então vai se obter tudo isto para que haja esse verdadeiro entendimento. Em primeiro lugar, essa análise rigorosa do texto, então vocabulário, contexto histórico, contexto do autor, tudo aquilo que nós já vimos com relação ao texto. A mensagem central, o conteúdo temático, quer dizer, aquilo que é a ideia central que perpassa aquele texto, ou os ministrantes, aquela que é a equipe que conduz o seminário. Se há um objetivo principal é fazer com que todos assimilem e compreendam a interpretação deste conteúdo, que deve levar ao debate, que deve levar ao questionamento, que deve levar verdadeiramente as pessoas a depois aí problematizar, de forma que não fiquem somente no texto, mas levem isso para a vida, levem isso para a realidade na qual elas estão inseridas, e esse texto vai levar a questionamentos
tanto questionamento dentro do próprio texto, como questionamentos para fora do texto, para a vida das pessoas. Essas etapas devem ser preparadas e realizadas de acordo com a leitura analítica, como nós já dissemos. Sendo que a análise textual, pelo menos em cursos avançados, deve ser realizada previamente por todos os participantes. Então, deve ser um processo lento, como é a análise textual. Esse seria o verdadeiro seminário. Esse seria verdadeiramente um seminário digno desse nome. Primeiro ponto aí, o texto, roteiro didático. Para facilitar a participação de todos, o coordenador do seminário, através da preparação prolongada e pesquisa sistemática, fornece como material de trabalho, antes do dia da reunião do seminário, um texto-roteiro apostilado. Desse roteiro consta, quer dizer, por que entregar antes? Para que os participantes possam ter acesso a esse texto-roteiro e no dia ser muito mais proveitoso o processo do seminário e, por consequência, a discussão ser verdadeiramente profícua. Material ser apresentado previamente pelo coordenador. Trata-se de um texto-roteiro para o seminário com o seguinte conteúdo: apresentação da temática do seminário, breve visão de conjunto da unidade e esquema geral do texto. Exatamente aquilo que a gente fez na análise de texto, quer dizer, só que isso aplicado agora em grupo. O esquema é fundamental. Então, se a pessoa vai usar um data show, um projetor, seja lá de que meio for usar, o esquema já vai começar aí a vislumbrar como ela vai projetar isso. Claro que isso depois vai ser trabalhado, como nós vamos ver mais para frente. Mas ali o esquema já vai estar vislumbrando isso. Quanto à apresentação temática do seminário, é de se observar que não se trata de análise temática como um todo, mas de apresentar o tema do seminário, tal como é determinado pelo texto. O responsável em geral recorre à primeira etapa dessa análise. A visão de conjunto é elaborada como foi estipulado quando na análise textual. Assinalam-se em grandes linhas as várias etapas do texto estudado. Então, esse texto ele vai ser esmiuçado, vai ser analisado, vai ser verdadeiramente esquematizado para que as pessoas possam ter claro o que é o texto. Não se apresenta o resumo, uma síntese lógica, mas simplesmente são enunciados os vários assuntos abordados na unidade. Indicam-se entre parênteses o número das páginas cujo conteúdo remete ao texto básico. Por quê? Porque se supõe que, primeiro, todos tenham esse texto básico, segundo, a pessoa possa ir lá e cotejar junto com o texto e aquilo que é esse esquema, né? Então ela possa ir, porque também da mesma forma, o esquema não pode ser tão, como aí falar que não se faz um resumo, de modo que se coloque para as pessoas o texto como um todo passe. Então tem que ser algo que possibilita verdadeiramente a discussão e o entendimento. O esquema geral de que trata aqui é a estrutura redacional pelo texto, o seu plano arquitetônico. Toma a forma de um índice dos vários tópicos abordados. Para realizar esse esquema, divide-se o texto como se intitulasse os vários temas tratados. Então, vai se pegar as grandes linhas do texto, quer dizer, aqueles grandes temas que ele vai tratar, para aí realmente colocar em exposição, em discussão e etc. Tais elementos constam do texto-roteiro como um guia de visualização da estrutura redacional do texto. Então, é isso que falamos, quer dizer, pode colocar isso em data show, ou colocar em texto, ou fazer um paper, ou alguma coisa assim, de modo que a pessoa tenha essa visão geral, né? Essa visão geral que ela vai ter a linha que vai percorrer, que percorre o texto, o fio de ouro lá, a linha, o encadeamento lógico, né? O que facilitará aos demais participantes
sua posição diante do mesmo quando da preparação da leitura. Isso tudo aqui é a equipe de preparação. Situação da unidade estudada no texto de onde é tirada. Na obra do autor, assim como o pensamento geral do autor e o contexto histórico-cultural em que o autor estudado se encontrava. Responsável pelo seminário, recorre à análise textual e à análise interpretativa. A compreensão do pensamento geral do autor favorece a compreensão do texto estudado. Então, aquela situar o texto, né? Situar o texto na história, situar o texto dentro da obra do autor, situar, porque se é um seminário, está fazendo sobre uma obra de um autor, a equipe que está preparando esse texto-roteiro, ela deve entender aquilo que já foi falado, aquilo que já foi conversado e aquilo ainda que vai ser falado, remetido. Então, ela precisa situar o texto delimitado que ela está preparando em relação à obra como um todo, em relação à obra do autor como um todo, às obras do autor como um todo, e em relação ao contexto histórico. Isso daí, a equipe precisa fazer isso para que esse seminário seja verdadeiramente frutuoso, né? Verdadeiramente frutuoso, e seja verdadeiramente um seminário. Elaboração dos principais conceitos, ideias e doutrinas que tenham relevância para o texto. Então, vai puxar tudo isso para, nessa contextualização, as pessoas terem consciência. Porque aí sim a exposição fica com base, né? Ela tem a base suficiente para que as pessoas tenham a compreensão plena do texto. Trata-se de uma tarefa de documentação feita quando a análise do texto e realizada de acordo com a técnica de documentação. Note-se que a pesquisa é feita sobre outras fontes que não o texto básico. Essa, se há uma tarefa que a equipe de preparação do seminário deve se ater a essa. O que normalmente, infelizmente, acontece? Pega-se ideias do texto, simplesmente, e se vai expondo aquelas ideias do texto sem qualquer tipo de aprofundamento, de expansão, de interligação, de relação com outras obras, etc. Então, aí fica muito complicado para as pessoas terem um entendimento correto do texto, né? Então, é necessário a pesquisa em outras fontes. E quanto mais se pesquisa, maior há um enriquecimento com relação à exposição do texto. E o texto complementar do seminário, uma vez que esses esclarecimentos visam tornar a compreensão do texto acessível. Se o conceito já se encontra suficientemente esclarecido no texto, é desnecessário redefini-lo, exceto se isso representa maior explicitação. Então, esse enriquecimento, obviamente, não vai falar o óbvio, né? Mas o enriquecimento é fundamental, né? Aí, desse enriquecimento vai vir exemplos, desse enriquecimento vai vir conceitos paralelos, desse enriquecimento vai vir contraposições que esse autor pode ter tido, vai ter autores que falam sobre esse autor. Tudo isso vai possibilitar uma maior compreensão. O roteiro de leitura com síntese dos momentos lógicos essenciais do texto. Esse roteiro de leitura vai ser fruto do esquema, vai ser fruto da leitura. Então, esse roteiro de leitura é fundamental para que a pessoa tenha a visualização daquele texto. Essa etapa é feita de acordo com a análise temática, como nós já vimos, e compõe-se fundamentalmente da exposição sintetizada do raciocínio do autor. Note-se que a exposição será resumida, mais indicativa do que explicitativa. Não substitui a leitura do texto básico, mas antes exige-a. Porque é um verdadeiro roteiro. O que é um roteiro? Roteiro é um caminho para ser perseguido para o entendimento do texto. Mal comparando, seria como se a pessoa se contentasse ao conhecer uma cidade e conhecesse o mapa somente. Então, o mapa existe em função do conhecimento da cidade. Então, esse é o ideal, que esse roteiro, percorrendo as ideias do texto,
possam fazer com que as pessoas que já leram, já tomaram contato, elas se aprofundem mais ainda e tenham o conhecimento pleno desse texto. A problematização que se levanta questões importantes para a discussão das ideias vinculadas pelo texto. Observe-se que não é suficiente formular perguntas lacônicas. É preciso criar contextos problematizadores que provoquem o raciocínio argumentativo dos participantes. Olha o argumentativo aí, né? Então, às vezes quer ir para o caminho mais fácil, perguntas lacônicas, vagas, só para cumprir tabela, só para falar que... Não. Se nós estamos nos dedicamos à preparação desse texto, nos dedicamos a todo esse trabalho, as perguntas devem ser verdadeiramente provocativas, elas devem ser consistentes para que haja uma discussão. E qual a razão dessa discussão? Essa discussão não é também uma discussão qualquer, é uma discussão para se chegar ao entendimento do texto e o entendimento da própria realidade que aquele texto está abordando. Então, o aluno, quando vai abordar uma realidade, é para compreender a realidade e se relacionar com aquela realidade. Então, este é o objetivo maior dessa problematização, né? São perguntas essenciais que vão mexer realmente com a própria compreensão que nós temos da vida e da história. Orientações bibliográficas. O texto roteiro fornece finalmente uma bibliografia especializada sobre o assunto. Não indica apenas uma lista de livros relacionados com o tema. Acrescenta-se informações sobre o conteúdo dos mesmos. No final desse livro tem como que é um exemplo de uma bibliografia comentada, tá? Sobretudo aquelas de passagens relacionadas com o tema da unidade. Na bibliografia comentada não aparecem o texto básico e o texto complementar, eventualmente definidos para o seminário, e que sejam de leitura obrigatória, porque é óbvio, já é o próprio tema. Assinalam-se os textos específicos consultados pelo responsável durante a pesquisa para a preparação do seminário. Também não constam dessa bibliografia as obras de referência geral, como as enciclopédias, dicionários, tratados, nem mesmo aquelas obras de referência da área dentro da qual o texto se situa, porque já se supõe isso, né? Essa bibliografia visa a orientação aos demais participantes, caso lhes interesse, olha a palavra, aprofundar o estudo daquele determinado tema. Então, é uma bibliografia comentada, mas específica para o aprofundamento sobre aquele texto, tá? Isso sim deveria ser essa bibliografia, e não só uma lista de livro qualquer. Tudo isto é a equipe que está fazendo. Isso daqui não é o seminário em si, isso daí é a equipe que está preparando esse texto roteiro e que ao preparar vai levar tudo isto em conta, tá? Para que seja verdadeiramente bem preparado. No dia, material ser apresentado. O coordenador apresenta um texto com suas reflexões pessoais sobre o tema que estudou de maneira aprofundada. Tais reflexões versam sobre os principais problemas sentidos pelo coordenador e que, consequentemente, se relacionam com a problemática previamente encaminhada ao grupo. Então, um texto aí, roteiro interpretativo. Para grupos adiantados, existe outra forma de texto roteiro, para um seminário. A forma anterior permite a execução de todas as etapas de abordagem e tratamento de um texto, para exploração exaustiva. Contudo, tal forma exige a realização de muitas tarefas técnicas de pesquisa e elaboração que podem desprender muito tempo que poderia ser destinado à reflexão. Devido a esse seu caráter abrangente, tal forma de roteiro é recomendada para estudantes que iniciam análise de textos, desde que sejam exigidas as várias etapas de uma sequência crescente.
Na realidade, qualquer que seja a forma do texto roteiro adotada, os objetivos do seminário continuam os mesmos e, por isso, as etapas do roteiro didático, porventura, não mais utilizadas, ficam pressupostas, devendo ser cumpridas um trabalho prévio de preparação, caso se faça necessário. Então, tudo vai depender da maturidade de quem prepara e da maturidade de quem vai, dos participantes do seminário. E aí, essas etapas todas que nós falamos podem ser adaptadas, porém não podem ser suprimidas. Tá? Elas têm que ser adaptadas, mas não suprimidas. Pode-se elaborar igualmente, se chama um texto roteiro interpretativo, como forma alternativa de condução do seminário. Basicamente, o responsável do seminário elabora outro texto. Por quê? Porque aqui já se supõe uma maturidade do grupo tão grande, tanto de quem prepara quanto dos participantes, que já tem maturidade bastante para escrever um outro texto, referente à temática do texto básico, ou a determinada problemática prefixada, no qual os momentos da análise textual, da análise temática, da análise interpretativa e da problematização se fundem num novo discurso problematizado. Tradução. Todas essas análises estão lá e produzem um outro texto, verdadeiramente um outro texto base, né? O autor do novo texto expõe globalmente no desenvolvimento do seu raciocínio a sua compreensão da mensagem, precisando os conceitos, apresentando sua interpretação, levantando suas críticas, formulando os problemas que encontrou na leitura básica e na pesquisa complementares. De maneira explícita, o responsável pelo seminário dedica-se à elaboração de um texto roteiro, no qual desenvolveu intencionalmente uma reflexão que quanto mais pessoal for, maior contribuição dará ao grupo. Esse pessoal não é um pessoal no sentido de achismo, né? Mas é um pessoal porque ele verdadeiramente mergulhou no texto e o produziu. E como há uma maturidade do grupo bastante para isso, não vai se ler o texto simplesmente pronto. Não, muito pelo contrário. Exatamente por ser pessoal, aí as outras pessoas vão ter a posição dela e aí vai acontecer uma verdadeira partilha sobre o texto e aí o crescimento do grupo se torna evidente. Quando não se parte de um texto básico, mas determinado tema, sem especificação de bibliografia, o responsável constrói o seu discurso compondo um texto portador dos problemas que quer ver discutidos pelo grupo que participará do seminário. Mas atenção, quer dizer, quando não se tem um texto básico, mas se tem um tema, tem que ter abastecimento para que essa discussão aconteça. Senão vai ser algo extremamente lacônico, vazio, e as pessoas vão sair do seminário como entraram. Esse tipo de texto roteiro tem potencialidade para alimentar um seminário. Mas o seminário, para ser fecundo, exige preparação dos participantes para o encontro de classe. Então, todos se abastecerem, todos lerem, todos refletirem para que isto verdadeiramente aconteça. Daí a necessidade dos quadros de desenvolvimento de um curso de que os demais participantes também leiam, analisem e aprofundem o texto básico, ou os escritos que componham a bibliografia para a abordagem da problemática do seminário. Não havendo tal preparação, o encontro corre o risco de se transformar em aula expositiva, que é o que infelizmente acontece muitas vezes. Tá? Então, simplesmente os participantes, a equipe, ou somente uma pessoa da equipe, esquematiza o texto, passa em linhas gerais o que aconteceu e aí está feito o seminário. Então, isso não é seminário. E perder muito a sua virtualidade geradora de discussão, mas repito, não é discussão qualquer, é discussão que tem base, é discussão que tem conteúdo
porque todos os participantes leram, a equipe que preparou vai verdadeiramente trazer tudo à discussão e vai trazer outros conteúdos também. Então, aquilo vai potencializar uma discussão que vai ter um objetivo de crescimento de todos os participantes daquele seminário. Os participantes devem vir literalmente municiados de compreensão e interpretação do texto básico e de posições definidas acerca do problema para que possam confrontar-se com o expositor do seminário, que será então questionado pelo grupo, né? Então, esse questionamento também é um questionamento que busca o crescimento do grupo por inteiro. O seminário, assim conduzido, acarreta limitações também na sua definição. Reserva-se um tempo determinado para o responsável apresentar sua reflexão, para que exponha sua comunicação, passando em seguida ao debate. Então, os dois pontos principais é esse: apresentação e debate. Mesmo que se entregue com antecedência esse texto-roteiro, a exposição sintética de introdução é prevista. A exposição dos pontos de vista do coordenador não será uma leitura lacônica, mas a apresentação de um raciocínio demonstrativo. É acompanhada pelos demais participantes que estão, a esta altura, em condições de intervir numa discussão aprofundada de todas as posições que surgiram. Por quê? Porque como estão todos municiados, todos têm base, todos leram, todos têm uma certa compreensão, quando vai se apresentar é algo que faz parte da vida de todo aquele grupo. Teoricamente, os participantes já fizeram leituras e pesquisas referentes ao tema com preparação para o seminário. Geralmente, nos simpósios que adotam esse esquema de seminário, mas partam somente de problemas e não de textos, ocorre uma variação nessa questão de distribuição de roteiros. São escalados previamente alguns debatedores que recebem o texto com antecedência e são chamados a se pronunciar formalmente a respeito dos problemas, embora isso não seja necessário em turmas pequenas com certa homogeneidade de formação. Esse esquema pode ser aplicado mesmo para fins didáticos, porque só enriquece mesmo. Dessa forma, se desenvolve durante o seminário o debate, além da discussão dos problemas propriamente ditos, das questões levantadas ou implicadas pelo texto, referentes ao conteúdo. Os participantes comentam o roteiro e a exposição do coordenador, quando a sua capacidade em aprender a ideia central, em explicitar os problemas essenciais. Então, essa é a avaliação que se faz de quem está apresentando, e principalmente do coordenador. Ele conseguiu entender a ideia central do texto, porque pode ser que os participantes leram e viram que a ideia central não era aquela. E aí vai questionar o coordenador e, infelizmente, vai ficar claro que ele não entendeu a temática do texto, né? Explicitar os seus aspectos essenciais. Então, aquela linha lógica de raciocínio é outra característica que vai ser avaliado com relação ao coordenador e a sua equipe. Quer dizer, ele conseguiu ter visão clara disso, a sua capacidade de síntese, né, não foi prolixo, não foi lacônico, ou foi para ideias, se prendeu a ideias secundárias e deixou ideias primárias, de raciocínio lógico, de clareza, quanto à capacidade de distanciamento do texto, né, de fornecer exemplo. Isso é essencial. Por isso, a leitura de outras obras é essencial. Porque se o texto, a compreensão dele vai me levar a um novo relacionamento com a realidade na qual eu estou, o exemplo ele concretiza aquilo que é muito abstrato no texto. Agora, aí vem o perigo. Se não houve uma compreensão clara do texto, da sua linha de raciocínio e da sua ideia central, quando vier o exemplo vai ficar claro que não houve entendimento. Agora, por outro lado, se houve, a hora que vier o exemplo, esse exemplo vai esclarecer e vai motivar mais ainda
a discussão sobre aquele tema. Levantar problemas, cair para a discussão e assumir posições pessoais de aprofundar as questões. Texto roteiro de questões. Ainda um outro tipo de roteiro, de grandes possibilidades para se conduzir um seminário. Trata-se de um desdobramento do roteiro didático. Nesse caso, pressupõe-se determinação e leitura de um texto básico comum para os participantes. Cabe, então, ao responsável entregar aos demais, com certa antecedência, um conjunto de questões e problemas devidamente formulados. Não se trata de uma relação de perguntas lacônicas, novamente, mas a criação de questões formadas num contexto de problematização, em que é posta uma dificuldade que exigirá pesquisa e reflexão para que as mesmas sejam corretamente respondidas e debatidas, né? Então, são perguntas essenciais, são perguntas que realmente devem levar a uma compreensão do texto e da realidade a qual ele se refere, né? Para fins didáticos, o responsável pelo seminário exige que os participantes tragam por escrito suas abordagens e tratamentos das questões, devendo todos ter a oportunidade, dentro da dinâmica do seminário, de expor seus pontos de vista. Essa dinâmica tem igualmente várias formas de encaminhamento, enquanto trabalho em grupo e em classe. Então, há várias metodologias, como nós vamos ver, para isso ser feito. Orientações para a preparação do seminário. O texto roteiro possibilita a participação no seminário. Com efeito, como o seminário é um trabalho essencialmente coletivo, então, aquilo que muitas vezes se cai em aula expositiva realmente não é seminário. A característica primeira do seminário é ser um trabalho coletivo. Repito, não só da equipe, mas de todos os participantes. Aí nós teríamos um seminário verdadeiro. De equipe, pressupõe empenho de todos e não apenas do coordenador responsável pelo encaminhamento dos trabalhos no dia do seminário. Se a equipe não tem essa consciência de trabalho coletivo, como que ela vai envolver os participantes do seminário? É impossível, né? Assim sendo, todos os participantes fazem um estudo do texto para poder exercer efetiva participação nos debates do seminário, que é aquilo que é o objetivo. Cabe aos participantes comparar sua compreensão e interpretação do texto com a compreensão e interpretação do coordenador, levando problemas temáticos e interpretativos para a discussão, exigir esclarecimento e explicações do coordenador e dos demais participantes a respeito de respectivas tomadas de posição. Essas discussões, elas são profícuas, elas são para o crescimento de todos. Nunca devem ser vistas essas questões como desafio ou diminuição ou alguma coisa parecida. Não, todos estão ali querendo crescer, todos estão ali querendo compreender o texto e a realidade a que ele se refere. O seminário não se reduz à aula expositiva, você vê como se repete essa realidade novamente, apresentada por um colega e comentada por um professor. É um círculo de debates para o qual todos devem estar suficientemente equipados. Então, essa outra característica, se é um trabalho essencialmente coletivo, ele é um círculo de debates, mas não é um debate qualquer de contra a favor, é um debate que tem por objetivo compreender aquele texto e a realidade a que ele se refere. Por isso, exige-se que todos os participantes estudem o texto com rigor devido. A preparação é feita da seguinte maneira. Em primeiro lugar, faça uma leitura da documentação do texto básico e do texto complementar. Em seguida, faça a leitura analítica do texto básico. Depois, faça a leitura e documentação do roteiro, texto roteiro do seminário. Essas três abordagens são feitas de modo a se completar mutuamente, né? Dos textos complementares eventualmente usados na preparação, textos escolhidos livremente pelos participantes, faça documentação temática e bibliográfica, como já foi visto. Igualmente,
Abrem-se fichas de documentação bibliográfica, comentadas a bibliografia, texto, roteiro. E das conclusões elaboradas pelo grupo durante as discussões, faz-se documentação temática com as anotações pessoais. Esquema geral de desenvolvimento do seminário. Então, aí é um esquema geral que depois nós vamos ver que tem outras sugestões na próxima página. Então, introdução pelo professor, que seria uma apresentação básica, e aí a apresentação pelo coordenador. Primeiro, das tarefas a serem cumpridas no dia, das orientações para o procedimento a ser adotados pelos participantes durante a realização do seminário e do cronograma das atividades em classe, que vai ser aquela dupla de exposição e discussão, que é o mote principal aí. Mas esse roteiro, primeiro, ele deve ser obedecido, ele deve ser claro, de modo que todos saibam e todos estejam conscientes para que a participação seja profiga e não se perca ali no momento ou no outro, e aí se perde a exposição, a realização do seminário. De uma breve introdução para a localização do tema do seminário no desenvolvimento da temática geral dos seminários anteriores. Então, esse localizar é sumamente importante. Como a gente falou de aula, que se retoma para depois se remeter, a exposição do seminário vai fazer isso. De modo que os participantes todos tenham claro aonde eles estão e para onde eles estão caminhando. Tá? Esclarecimento relacionado com o texto roteiro, eventualmente reclamados pelos participantes. Nesse momento, faço igualmente uma revisão de leitura, para que não haja muita dúvida quanto à compreensão do texto. E aí há certas dúvidas que vão surgir, aí aquelas dúvidas básicas sobre... Porque todo mundo leu, todo mundo compreende, então essas dúvidas podem ser e devem ser levantadas. Execução coordenada pelo responsável das várias atividades executadas pelos participantes, conforme dinâmica definida pelo modelo seminário escolhido pelo coordenador, que nós vamos ver na próxima página. Apresentação introdutória à discussão geral da reflexão pessoal pelo coordenador e síntese final de responsabilidade do professor, porque o professor introduz e ele finaliza, porque ele também pode ver lacunas ou sugestões ou até crescimentos, etc., para que aquilo fique claro. Conclusão. Tais diretrizes referem-se a seminários realizados com fins didáticos dentro da programação de um curso. Então, isso daí tanto do curso da graduação como de pós-graduação. Nesse caso, abordam-se temas com encadeamento lógico. Em tais seminários, o professor atua apenas como supervisor e observador dos trabalhos. No cronograma deve ser previsto um intervalo, desde que o período do seminário ultrapasse 2 horas, para que haja aí também essa visão didática do seminário. Muitos alunos criticam o seminário falando que o professor não quer dar aula, então ele dá seminário. Então, mas, primeiro, o professor vai estar ali presente, e ele, como supervisor, ele é responsável por tudo aquilo que está acontecendo ali. Segundo ponto, saber que dentro do estudo de graduação e pós-graduação, o melhor modo de se aprender é verdadeiramente este processo de aprofundamento bibliográfico, ver a estrutura lógica e o relacionamento dessa estrutura lógica com a realidade na qual a gente está. Então, o melhor modo é realmente fazer. Por isso que isso daqui é extremamente utilizado em curso de pós-graduação. Porque se a pessoa quer ser mestre, se a pessoa quer dar aula, esse é o melhor modo de aprender a se aprofundar em texto, pegar sua estrutura lógica e relacionar com a realidade. Cabe ainda ao coordenador entregar ao professor observações de avaliação da participação dos vários elementos componentes do grupo, né? Imagine que responsabilidade é essa. Quanto ao modo prático de realização do seminário, adota-se qualquer técnicas de trabalho em grupo, sendo as mais comuns. Então, na realização, aquilo que nós vimos naquele esquema, aquele esquema pode ser trabalhado de outras maneiras, né? Como aqui, letra A, item A.
A exposição introdutória, discussão em pequenos grupos, se embaralha esses grupos novamente, discussão em pequenos grupos de novo, discussão em plenário, síntese e conclusão. Então, ali há um processo de mistura e para proporcionar a discussão e depois uma síntese em plenário. Outro item B, exposição introdutória, discussão em pequenos grupos, discussão do grupo coordenador observada pelo grupo observador dos participantes, síntese e conclusão. Então, se divide em pequenos grupos, depois se faz um círculo do grupo principal no meio e os outros participantes vão observar esse grupo para que haja... Lembrar que os outros participantes também já leram o texto. Então, tudo isso daí enriquece. São posições didáticas diferentes e aí de acordo com o processo. Exposição introdutória, discussão em grupos formados horizontalmente, quer dizer, entre todos os participantes. Discussão de formatos verticalmente, que aí entra o grupo que está ministrando junto com os outros. E síntese e conclusão. Exposição introdutória, revisão de leitura em plenário, discussão da problemática também em plenário e síntese e conclusão. Então, quando o grupo é pequeno, normalmente esse item D aí que é feito, né? Finalmente, cumpre acrescentar uma observação. Embora se tenha feito constantemente referência ao falar de seminário, a leitura de trechos de passagem de unidade das obras do autor, é necessário que o estudante se empenhe na leitura da obra de autores em sua totalidade. Então, é claro que a responsabilidade do seminário é aquela, porém a compreensão deve ser da totalidade. Leitura que pode ser feita por etapas, como sugere esse capítulo, mas que deve desdobrar-se sempre mais no conjunto da obra dos autores estudados. Por outro lado, frise-se a exigência de se ler o próprio autor na fonte original ou em traduções confiáveis, porque senão pode surgir uma incompreensão e a partir dessa compreensão ter uma leitura errônea e aí destruir o seminário inteiro, né? Então, é necessário até ter essa segurança de ter uma tradução confiável para que o seminário ele tenha confiabilidade, né? Você não pode correr o risco de perder todo um trabalho porque o texto não foi confiável. Com relação à avaliação, o que foi solicitado é algumas observações que a gente possa ter feito. Então, primeiro, isso que acabamos de ouvir, então tem que ter essa estrutura lógica, tá? Que ela é fundamental, tem que ter uma ideia principal que percorra toda a dissertação e com introdução clara, um desenvolvimento, principalmente através de argumentos, que vai ser parágrafos de causa e consequência, como nós vimos, e uma conclusão. Então, quais os problemas? Primeiro, desproporção na formação de parágrafos. Então, parágrafos ou muito grandes, ou falta de parágrafo, ou confusão na hora de expor ali os parágrafos. Problemas que aconteceram nas introduções. Se fez aí um arrazoamento histórico, uma coisa, e é para falar o que na introdução? O que vai ser falado depois. Por isso que foi falado que a introdução se faz por último. Mas o que aconteceu muitas vezes? Se fez parágrafos históricos ali. Então, de discussões, de não sei o quê, de uma coisa muito no ar, e não se apresentou realmente aquilo que seria o desenvolvimento. Problemas no desenvolvimento, a utilização de muitos parágrafos de descrição, de demonstração e não de discussão. Então, a gente falou que era para trabalhar argumentação, e muitas vezes não aconteceu isso. Outros problemas, a posição do aluno não ficou clara, né? Então, no final da conclusão, parecia que o aluno tinha duas posições diferentes e tentou compor as duas posições. Não, o aluno tem que ter uma posição só e declarar essa posição durante
o texto todo. E a conclusão, como na introdução, vai ser aquilo que foi falado no texto. E não pegar outras ideias e colocar na conclusão, tá? Então, isso é em matéria de conteúdo. Agora, em matéria da forma, né? Então, muitas vezes, erros de gramática, que é erros pequenos, mas se foi feito em casa, então a exigência deveria ser um pouco maior, né? De apresentação, óbvio, do próprio texto, falta de parágrafo, falta disso, falta de alguma coisa nesse sentido. Então, erros ali, que às vezes muito grosseiros, então tomar cuidado com isso. Mas, no geral, foram boas as dissertações, mas esperemos que com a interpretação do texto a gente vá aprimorando este processo. Lembrar sempre, leitura sempre ajuda em composição de texto. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.